Boker Tov, pessoal, Hazá Ilaá. E vamos à nossa Lotus do dia. E a nossa pergunta é: a reencarnação existe? Ou não? Porque as religiões, na sua maioria católico-romanas, e todas as suas vertentes, como o cristianismo evangélico, pentecostal, neopentecostal e assim por diante, rejeitam a reencarnação, e a atribuem, como uma mentira do diabo. Mas seria isso verdade? A reencarnação não existiria e seria uma mentira do Satã? Ou ela foi escondida pelos bispos católicos e assumida por todas as vertentes que vieram depois com a reforma de Martinho Lutero, que era o mal, a reencarnação do mal, como uma mentira do Satã. Então vamos analisar o que está escrito, o que está nas escrituras hebraicas. Vamos começar então pelo livro de Jó. Vou usar aqui uma tradução para vocês notarem como que tudo isso foi manipulado para esconder a verdade, das pessoas. Então, na tradução de Jó, capítulo 33, verso 29, diz: Eis que tudo isto é obra de Deus, 2, 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Isso é o que diz a tradução. Mas de fato, o que diz o texto hebraico original do livro de Jó? O texto hebraico diz: Ren kalele e faal el fahamim shalosh im gaver lehashiv nafsho. Então, traduzindo, seria aproximadamente isso, eis que tudo isto é obra do El, O El é o nome divino que está associado à misericórdia, ao pilar direito da árvore da vida. 3 vezes para com o homem, aí diz lehashiv nafsho, para trazer de volta a sua alma. A Torá contém 2 tipos de reencarnação escondidas, segredadas nos seus textos. Uma delas é a reencarnação por Ibur e a outra é a reencarnação por Ibum. Ibur é a palavra hebraica para gravidez, porque de fato a pessoa se sente grávida de uma outra alma. E ao contrário, do que prega, o engano do espiritismo, a reencarnação não acontece apenas na morte, ela de fato acontece o tempo todo. Por isso, de manhã, quando nós abrimos os olhos, a segunda prece que nós recitamos é o Modei Ani Lefanecha Melech Chai Vekayam Shechechezata Binishmati Behemla Rabai Munatecha, que é o agradecimento por Hashem haver devolvido a nossa nefesh, a nossa alma. Porque à noite ela sai, sobe os mundos superiores e vai até o Jardim do Éden e volta pela manhã. E isso é reencarnação. E Ibum é o que foi traduzido para levirato, que é a lei do levirato. Quando um homem que morria sem ter gerado filhos, a sua esposa então se casava com o irmão do falecido para lhe suscitar descendência. Isso é o que é dito na superfície, mas qual é o segredo deste tipo de reencarnação? No Gênesis capítulo 38, nós temos a história de Judá e Tamar. Judá casou com Tamar e ele teve 3 filhos, Er, Inom, e Shelah. Esses são os 3 filhos de Judá. O primeiro está escrito sobre ele que ele foi mau perante os olhos do sagrado e o sagrado então o matou. Depois veio Onan, e no momento em que ele ia à sua cunhada para suscitar descendência ao falecido irmão ele sabotava isso lançando o seu sêmen no chão, para não suscitar descendência ao irmão. Então Deus também o matou, conforme está escrito no texto hebraico. E então Judá teve medo que também, oferecendo Shelah, a sua nora,
ele também morreria. E então ele enganou a sua nora, ele está muito novo, não é a época dele casar e tal. Mas o que aconteceu? Passando o tempo e vendo, né, a nora de Judá que o sogro não cumpria o levirato, né, ela então, com a ajuda da Shekinah, se disfarçou, né, e assim que Judá ficou viúvo e foi procurar consolo, né, ela encontrou com ele no caminho. Ele não a reconheceu porque ela estava disfarçada pela presença divina, e ele se deitou com ela e ela concebeu. No momento de dar à luz, assim, o Zohar diz também que nesse momento ela pediu um penhor a Judá, e ele deu o anel dele e o cajado, que viria a ser o mesmo cajado de Moisés no futuro, que era o cajado que Adão trouxe do Éden. No momento em que se aproximou para dar à luz, né, alguém contou a Judá que a nora estava grávida, e ele entendeu isso, né, como adultério. Por quê? Porque ela já estava prometida para o mais novo. Então ele foi para queimá-la. E quando então ela disse, né, de quem eu concebi pertence esse cajado e esse anel, e ele soube que era ele. No momento em que ela deu à luz a gêmeos. Por quê? Né? Porque 2 foram que haviam morrido, né, e Onam. E o Zohar também diz sobre que foi concebido na lua escura, né? E então ele estava misturado com as trevas. E a palavra que significa desperto, no sentido inverso se torna Ra, que significa perverso, né? Então é por isso que ele foi mal, né, porque ele foi concebido na lua escura. E o Zohar nos ensina que não é bom conceber durante, né, a lua minguante, né? É bom conceber do período da lua nova até a lua cheia, e principalmente na lua cheia, porque a lua cheia está sob a influência da Shabbat, né? E tem outros segredos. Essa é uma parte que trata da reencarnação na Torá. Agora, para os cristãos que rejeitam a sabedoria da reencarnação, que está escondida nas escrituras sagradas e que vem de Deus realmente, não tem nada a ver com o Satã, e é blasfêmia atribuir ao Satã aquilo que é a obra do sagrado, bendito seja ele. Por exemplo, no próprio Novo Testamento, né, no Hebreus, no capítulo 11, há um verso muito enigmático. E esse verso, ele diz o quê? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, entenda, os maridos delas que haviam morrido. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem melhor ressurreição. Olha só que verso enigmático esse, né? E que carece de ser explicado, porque as pessoas que leem isso não entendem, né? Elas entendem dogmaticamente que pela fé, né, eles alcançariam a ressurreição no final dos tempos. Não é isso que o verso está dizendo. Diz que elas receberam de volta os seus maridos que haviam morrido sendo torturados, porque eles sabiam que seriam reencarnados. E como eles receberam de volta? Pelo mesmo tipo de reencarnação que nós mencionamos aqui, que é a reencarnação por Ibum, né? Que é quando então a esposa recebia de volta no próprio ventre o seu marido que havia morrido. E era por isso que então a viúva era casada com o irmão do falecido. E o Zohar diz que no momento da relação ela deveria pensar no marido que havia falecido para atrair a alma dele para o próprio ventre. E é isso que é suscitar descendência ao falecido, dando a ele uma oportunidade para voltar ao mundo e cumprir a obra que ele não havia realizado. Isso é a bondade do divino. A reencarnação é a bondade do divino que dá à humanidade oportunidade para rodar e reencarnar e conhecer Torá e os seus mistérios, e assim realizar o intuito da sua alma. A palavra reencarnação é espírita. A palavra hebraica é Gilgulin Neshamot, ou Gilgulin Nefeshot, ou Gilgulin Ruchot, né? Que são as rodas, né, da alma, que é a Nefesh, do Ruach, que é o espírito, da Neshama, que é a alma divina. Há um outro verso também na própria escritura. Eu vou terminar aqui. Antes eu vou encontrar aqui o que eu quero ler para vocês. Só um minutinho, deixa eu achar aqui.
Ok, palavras do pregador, filho de Davi, né? Salomão, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E o sábio Raim Vital, no portão das reencarnações, revelou dizendo: uma geração vai e outra vem, são os homens que precisam reencarnar para cumprir Torá. Mas a terra permanece para sempre, são as mulheres que não precisam ser reencarnadas, porque elas não precisam realizar Torá. Nasce o sol, se põe, apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. Roda. Então aqui depois diz, a tradução: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e voltando, fazendo os seus circuitos. No texto hebraico diz, né, o Ruach, que é o espírito, gira em círculos e volta ao lugar da onde saiu, né? Todos os rios vão para o mar e contudo o mar não se enche, o mar é Malhut. Todos os rios referem-se ao mundo superior, da onde os Ruhot, os espíritos, vêm, né? Ou seja, que eles descem do mundo superior para a terra, reencarnando constantemente, né? Depois tem um verso mais enigmático aqui que diz o seguinte: há alguma coisa de que se possa dizer? Vê, isto é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Não existe nada novo, né? Depois, deixa eu ver aqui, né? Tem um outro verso também bastante enigmático aqui, que eu acho que é no capítulo 12. Se a minha velha memória, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, olha, no verso 7 do capítulo 12 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? E aqui o pó é a nefesh, a alma animal, e o espírito é o ruach. Então diz: volte aos Elohim que o dera. É um outro tipo, é um outro segredo aqui que eu já expliquei num artigo que tem no meu blog, que vocês podem ver, chamado Ishim, os humanos angélicos, tá? Não é para qualquer tipo de reencarnação isso daqui, tá bom, gente? Então esses são alguns dos segredos. Para quem quer aprender um pouquinho mais, eu tenho um livro, né, meu publicado, chamado, né, O Portal das Reencarnações, que não é o Portal das Reencarnações do Rabino Raim Vital, que contém todos esses segredos, mas um complemento com outros segredos que foram revelados a mim sobre a reencarnação, inclusive a minha própria reencarnação, na qual eu abro os segredos neste livro, né, chamado também do Portal das Reencarnações, que foi o meu primeiro livro escrito e publicado em 2008. Então esse é um pouquinho sobre os segredos, né, da reencarnação, que existe de fato e é do divino e não é do Satã, né? Hazá e lá.